Aí, pessoal, começou a gravar. Então, é o mesmo esquema, tá? Hoje eu vou passar para vocês rapidamente. Rapidamente não, vou tentar até. Vamos ser bem detalhista aqui, porque a próxima matéria, se vocês já olharam, ela nada mais é que uma pequena continuação dessa matéria aqui, tá? Então, vocês precisam entender muito bem essa matéria para fazer o cálculo da próxima atividade que eu vou passar no final da aula de hoje. Então, eu vou corrigir essas duas atividades e no final dessas duas atividades eu vou adicionar a nova matéria. Vocês vão ver que em 5 minutinhos a gente adiciona a nova matéria. É uma coisa bem rápida também, bem prática. E até por ser uma matéria mais tranquila, tanto dessa semana quanto da semana que vem, vai ser quando eu vou dar a oportunidade para quem não fez a atividade individual de refazer, tá? Então hoje eu vou reabrir a atividade individual para quem não fez. Logicamente, a avaliação dessa atividade individual, eu vou ser um pouco mais criterioso, até para ser justo com quem fez ao no tempo, se esforçou. Então, possivelmente não terão notas próximas à nota máxima. Eu diminuirei um pouco a pontuação para compensar quem fez a matéria no tempo. Mas também nada tão rígido assim. Ok? Vamos lá, pessoal. Essas perguntas teóricas aqui são essenciais para a gente entender o que é a nossa matéria, o que nós estamos estudando. Vocês me conhecem desde a disciplina de contabilidade, eu não gosto de simplesmente passar o cálculo, eu gosto que vocês entendam por que vocês estão fazendo o cálculo. Tá? Então, essa é a intenção de sempre ter umas perguntas teóricas aqui na nossa matéria. Então, primeira pergunta geral, qual que é a diferença de custo e despesa? O que é custo e o que é despesa? Quem pode me responder? Custo é todos aqueles gastos que você tem até o produto ficar pronto, né? Os gastos com a produção e tal. E as despesas são os demais gastos. Todo aquele que você gasta, mas que não tem a ver com a produção do produto. Perfeito. E aí, tanto os custos quanto as despesas são divididos entre fixos e variáveis. O que é um gasto fixo e o que é um gasto variável? Nada apareceu ali para responder, não? O gasto físico é aquele que não se altera. Por exemplo, que são ligados à parte administrativa, independente se eu produzir um produto, eu vou gastar X com gasto físico, mas se eu produzir 1.000 produtos, também vou gastar gasto X. E o variável ele vai se alterar de acordo com a quantidade produzida. Isso, mais ou menos. Tem um pequeno detalhe aí. É que os gastos fixos, eles flutuam um pouco, não igual à produção, não diretamente igual à produção, mas eles flutuam também. Isso. Os gastos fixos, eles não estão ligados diretamente, proporcionalmente ao volume da produção. É bem isso que você falou, Águila. Só que tomar cuidado que quando você afirma que não muda, quer dizer que não muda nunca. Não, mas ele muda. Lembra, eu posso ter uma fábrica e eu tenho um aluguel que é o gasto fixo dessa fábrica. Se eu for ampliar essa fábrica, eu vou ter um valor, vou ter que alugar um espaço maior, vai ser um gasto fixo que vai aumentar. E o aluguel também pode ter um reajuste anual. Então, ele tem também uma mudança de preço, só que a mudança é bem menos frequente que dos custos e despesas variáveis. Então, o gasto variável é ligado diretamente à unidade produzida. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. O fixo já não tem essa ligação direta. Tá? Ele pode flutuar? Pode, só que ele não é ligado diretamente ao volume de produção. Quanto mais eu produzo, ele tende a ficar estável até acontecer algum evento externo à produção que faça esse custo, esse gasto aumentar.
Deu para entender? Tá? Sim, não, deu para entender. Então, ó, então eu tenho tanto custo quanto despesa fixo e variável. E aí eu pedi para vocês falarem 3 exemplos de cada. Vamos lá. Custo fixo. 3 exemplos de custo fixo. Cada um fala um aí. Energia, Energia, Salário, salário, salário de salário da quem? mão de obra, Isso. Salário da mão de obra e frete de compra, frete de compra é um custo É fixo? variável. É despesa e é variável. O frete de compra, ele é um Ah, custo. não, de compra é custo, perdão. Isso. Tá? Aí vai depender sempre daqueles detalhes que nós falamos na última aula. Se eu tenho um contrato para fornecimento mensal e, e não é flutuante de acordo com a produção, eu posso pedir um ou posso pedir 10, que o valor do frete vai ser o mesmo, por causa que está no contrato, é um custo fixo. Se não, cada um que eu compro eu pago um valor específico, é um custo variável. Então vai depender muito dessas situações de contrato. Tá? Então eu posso ter o aluguel, posso ter a mão de obra do profissional que atua na produção, posso ter uma energia que não é tão impactante na minha produção, posso ter depreciação de máquinas, posso ter contratação de serviço de manutenção das máquinas em si que eu preciso para a produção. Tá? Então pode ter esses custos aí. E agora, custos variáveis. Matéria-prima? Matéria-prima, quando mais eu produzo, mais matéria-prima eu preciso. O que mais? embalagens de produto, E se eu vendo o produto com a embalagem faz parte do produto, então a embalagem também é um custo variável. O que mais? o frete de entrega, a comissão de vendedor. Frete de entrega e Esses comissão de são vendedor, despesas. o produto Ah, é já está verdade. pronto. Se o produto já É, está pronto, então o frete de venda e a comissão de vendedor são é despesa. despesas É, variáveis. agora que eu prestei atenção que você falou despesa, achei que era custo. Uhum. Não, é bom, então nós temos 2 custos variáveis e 2 despesas variáveis. Falta um de cada. Mais uma despesa variável? Pode ser. Se eu usar energia para armazenar a mercadoria, por exemplo, se envolver câmera fria, a quantidade de energia que eu vou gastar para manter aquele produto. Pode ser. Se eu preciso armazenar o produto num lugar específico que eu gasto para armazenar esse produto, é uma despesa variável. Se for um galpão geral, grandão, não importa se eu gasto, se eu ponho um produto lá dentro ou 50 produtos lá dentro, vai ser o quê? Aí vai ser despesa fixa. Perfeito. Aí vai ser uma despesa fixa. Se eu uso a energia na minha máquina para fazer uma produção, pode ser um custo variável. Se eu uso a água na minha máquina para fazer uma produção, pode ser um custo variável. Se eu uso uma lixa em cada produto para deixar ele um processo de acabamento, pode ser um custo variável. Tá? Então, a despesa fixa, nós temos então o galpão para armazenar vários produtos. Quais outras É, 2 despesas fixas? é o salário da administração. Salário administrativo, que é a mais um. depreciação. Depreciação de quê? Depreciação da parte administrativa, dos maquinários da Isso. parte administrativa. Isso. Computadores, veículos que a parte administrativa utiliza. Pode ter o aluguel do setor administrativo. Tudo isso é uma despesa fixa. Beleza aqui? Alguma coisa que querem comentar nessa questão 1 aqui? Deu para entender? De boa. De boa na lagoa?
Vamos para a próxima, então. Qual a diferença entre margem de contribuição e lucro? É a mesma coisa? Não é? O que se difere? A margem de contribuição, ela é só o valor que o meu produto gera para mim, para eu conseguir pagar as coisas que eu estou devendo, as despesas e custos fixos. O lucro é o final, né? O valor que eu já paguei tudo, menos o valor que eu recebi, o final é lucro. Você deu uma grande escorregada aí no final, que eu falaria que você errou, que é a definição de lucro. É um erro que muitos de vocês fizeram nas questões. O que é lucro? Mais de contribuição, ok. Então, mais de contribuição é o valor de venda do meu produto, menos os custos e despesas variáveis. Vai sobrar a mais de contribuição. Qual o valor desse produto que contribui para eu arcar com os meus gastos fixos? Por isso que ele tem o nome de mais de contribuição. Então, é o valor que vai contribuir para arcar com os meus compromissos. E lucro? O lucro é o valor total do meu produto, aí eu subtraio pelos custos fixos. Hum. Aí E tem o lucro. só custos fixos? É igual o bolo lá, eu subtraí o valor do bolo pelo a quantidade padrão de ingrediente e o específico do bolo de chocolate. Hum. Aí eu só lembro Quase. até aí. Está no caminho. Faltou adicionar uma coisinha. Ai, deixa eu não tô lembrando, vou olhar. Falta Talvez a alguém saiba. Põe a DRE na cabeça. O lucro é a DRE. Como é que é formada a DRE? falta Tem os as impostos, descontar os despesas. impostos? Envolve tudo. O que a Raquel falou aqui, tem que tomar cuidado quando eu falar na definição de lucro. O lucro não tem ligação direta com questão financeira. Não é recebimento e não é pagamento. Quando eu falo de recebimento e pagamento, estou falando de caixa. Lembra? Demonstrativo de fluxo de caixa é uma outra situação. É o regime de caixa. Se eu, Contabilidade mexe com o regime de competência. Eu não falo de pagamento e recebimento. se eu falar que a receita menos os custos, menos as despesas é lucro, tá certo? Tá certo. Aí o lucro eu tenho até vários, né? Só lembrar da DRE, eu tenho lá a receita líquida, eu abato os custos. Quais custos? DRE não separa os custos, são custos gerais. Tá lá os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Eu vou ter meu lucro bruto. Do meu lucro bruto, eu subtraio as demais despesas e possíveis receitas, como as receitas financeiras. Eu chego no lucro antes dos impostos, abato o imposto de renda e contribuição social e chego então no meu lucro líquido. Só lembrar daquela estrutura que nós montamos lá na nossa disciplina de contabilidade básica. Ok? Professor, o Diga. livro que você colocou lá de material, ele dá nome de resultado no lugar de lucro bruto. É a mesma coisa? É a mesma coisa. O lucro bruto é o primeiro, é um dos resultados, igual a receita e alguns chamam a receita de vendas. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro qual que é a diferença de lucro e mais de contribuição? E aí vem a terceira pergunta. Com a DRE, eu consigo transformar ela numa margem de contribuição fácil, fácil? Não, porque na margem de contribuição os custos de despesa eles estão misturados e na DRE eles têm que estar separados um do outro. Isso, são duas coisas. Apesar de os dois demonstrar um resultado de uma empresa, são resultados bem diferentes. A DRE, eu vou abater os meus custos e vou abater as minhas despesas, todas elas em um único relatório. A margem de contribuição, eu só abato as despesas e os custos variáveis, para justamente ver se eu vou ter condição de arcar com os meus custos e despesas fixas.
Então, custos e despesas fixas não entram no cálculo da margem de contribuição. Já na DRE está tudo misturado lá dentro. Ok? Então, a resposta aqui seria não. A DRE é muito mais sintético. Né? A DRE é um relatório que tem que seguir uma regra contábil. Lembra da nossa primeira conversa lá na contabilidade básica? Ó, existem duas contabilidades. Contabilidade financeira, que é formada por regras. Eu tenho regra, eu tenho que seguir determinada regra. Por quê? Justamente para quem está lendo aquele relatório poder entender aquele relatório. Que são pessoas fora da empresa. Agora não, agora nós estamos dentro da empresa trabalhando com contabilidade gerencial. E a margem de contribuição, o administrador que vai realizar esse relatório, e ele vai ter todas as informações na montagem daquele relatório, ele tem informações detalhadas. Então, por isso, o administrador consegue montar a margem de contribuição. O investidor raramente vai conseguir verificar a margem de contribuição de uma empresa, porque eles não têm informação detalhada. A DRE não permite isso. Ok? Dúvidas aqui? Então, vamos para a empresa da Aquila aqui, então. Eu vou colocar isso aqui até no Excel para a gente brincar. A empresária Aquila recebeu uma proposta de vender seus produtos por 50 mil. Sabe-se que para essa venda há o custo variável de 20 mil e despesa variável de 15 mil. Os custos fixos da empresa são 40 mil e despesas fixas 30 mil. O aceite dessa proposta não impactará a produção de produtos de outros pedidos. E aí, Aquila, deve aceitar ou não a proposta? Por quê? Alguns de vocês recomendaram que ela deve aceitar, outros de vocês recomendaram que ela não deve aceitar. O que vocês acham? Eu aceitei. Você aceitou a proposta? A Aquila vai receber, a receita da Aquila aqui vai ser de 50 mil. E aí ela vai ter um custo variável de 20 mil. Vai ter uma despesa variável de 15 mil. Ela vai ter um custo fixo de 40 mil. Vai ter uma despesa fixa de 30 mil. Ou seja, o resultado da Aquila, pensando nesses números aqui, vai ter um prejuízo de 55 mil. Ela deve aceitar? Para mim, eu entendi que esse 55 mil não é prejuízo. O que ele é, então? Eu entendi assim, essa venda, essa proposta que eu tive foi de 50 mil. Com essa produção que vai me gerar 50 mil de receita, eu vou ter um gasto só com essa produção de 35 mil. Aí me sobraria 15 mil. O que é esse me sobraria? Seria o lucro bruto, lucro. Não sei se é o bruto ou se é. Seria a margem de contribuição de 15 mil, só que ela deve 70 mil. 70 mil menos 15 é os 55 que ela ficou devendo. Só que esses 40 mil, mais esses 30 mil de despesa e despesa fixa, não vai alterar se eu não vender os 50 mil. Eu vendendo ou não vendendo 50 mil, eu tenho esses 40 mil mais esses 30 mil para pagar no mês. Perfeito. É esse mesmo raciocínio. Eu tenho 3 resultados aqui, ó. Se eu aceitar essa proposta, eu vou ter um prejuízo
é um prejuízo, é um valor negativo que eu tenho aqui. Eu tenho uma receita de 50 e meus custos, pegando eles, eu vou ter um resultado negativo, um prejuízo de 55 mil. E se eu não aceitar essa proposta? Tem que fazer olhar esse outro lado também. Se eu não aceitar essa proposta, eu vou ter esses 50 mil aqui? Não. Eu vou ter esse custo aqui do produto? Não, é um custo variável. Se eu não produzir, eu não tenho esse custo. Eu vou ter essa despesa aqui? Não, ela é variável também, eu não vou ter essa despesa. Margem de contribuição, zero. Eu vou ter esse custo fixo aqui? Pô, Sim, eu vou ter a despesa fixa? São contratos, eu tenho que honrar, eu vou continuar tendo. Então, se eu não aceitar, eu vou ter um prejuízo de 70 mil. Se eu aceitar, eu vou ter um prejuízo de 55 mil. Por quê? Porque esse produto da Aquila tem uma contribuição de 15 mil. E eu deixei claro aqui, ó, o aceite não impactará outros produtos. Se impactar, eu tenho que fazer uma análise e ver qual produto que vai ter a melhor margem de contribuição para mim. Se não vai impactar, eu consigo produzir, eu tenho espaço para isso. Então, gente, na verdade, a escolha que eu vou fazer é: eu quero ter um prejuízo de 70 mil ou quero ter um prejuízo de 55 mil? Então, vocês acham que compensa ou não compensa eu aceitar? eu já assinei o contrato, vou fazer essa venda. E aqui, eu acho que nesse exemplo aqui fica clara a importância da margem de contribuição, que muitos empresários que acabam não tendo o estudo, acabam não verificando e agindo pela pressa e emoção, vão falar, não, eu vou aceitar esse valor, e não vão ter esse raciocínio de margem de contribuição, fazer esse cálculo aqui, ó. Ah, 50 menos todas as minhas despesas, eu vou ter prejuízo de 55, então não compensa. Vamos esquecer de comparar esses dois cenários aqui. Falar, olha, na verdade, nesse prejuízo aqui de 55 mil, se eu não aceitar, ele vai ser até maior para mim, 70 mil. Eu não tenho que olhar o resultado final do meu negócio. Eu tenho que olhar a margem de contribuição do meu produto. Se ele contribuir positivamente para o meu resultado, e não vai impactar a produção de outro produto, não vai impactar tempo de funcionário, tem um espaço livre para isso, não pensa duas vezes, aceita. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto aqui? Deu para ver a importância da margem de contribuição aqui? Aos que responderam que não deveriam aceitar? Aí, para ela ficar positiva, ela teria que fazer o quê? Ela teria que aumentar o valor da receita dela? Ou... Teria como. Essa aqui é somente uma parte do produto, né? Você não sabe se tem mais vendas. Se ela tivesse mais vendas, possivelmente esse resultado vai se transformar em positivo. Essa é a matéria de hoje, tá? No final nós vamos voltar aqui e vamos discutir isso. A matéria de hoje é justamente isso. Quanto que eu tenho que vender, então? O que eu tenho que fazer para o meu resultado aqui dar positivo? Ou eu não ter prejuízo? Vamos voltar a discutir isso aqui hoje à noite. Mais no final da aula. Ok, pessoal? Algum comentário aqui? Podemos pular para a próxima atividade? Então, vamos lá. Então, essa atividade aqui fechou. Então, foi a atividade da primeira parte da atividade, que as questões teóricas e da empresária Acre. Agora, seguindo a ordem alfabética, vamos para a empresária Ana Cláudia. Ana Cláudia, empresária, formou no IPES e falou, agora eu vou abrir meu negócio e vou ter um negócio de bolo gourmet.
Negócio de gourmet é chique, eu vou fazer bolo chique, eu vou ter bolo gourmet. E vou trabalhar com 3 sabores, que são os sabores mais solicitados aqui. Eu tenho uma capacidade limitada aqui, então eu posso escolher só 3 sabores para trabalhar. Bolo de limão, chocolate e abacaxi. Os produtos são de qualidade e isso faz os meus bolos gourmet serem caros. E aí o contador falou, olha, você teve um prejuízo no mês de maio de R$50. E mostrou, como um bom contador preguiçoso, somente um relatório da empresa falando, olha, o lucro bruto do bolo de limão, quer dizer, eu tive um total de 2.500 de venda, menos 2.350 de custos, foi 148. O bolo de chocolate teve prejuízo de 913. O bolo de abacaxi, você teve um lucro também de 715. O total das suas vendas, 30 mil. O total dos seus custos, 30.050. Então, você fechou no prejuízo de 50 mil. E aí, a Ana Cláudia ficou assustada e falou, Antônio Carlos, me socorre. O que eu faço para não ter esse prejuízo? Mentira, né? O Antônio Carlos socorreu, guloso, comprando bastante bolos de limão aqui no mês de junho. E aí, esse planilha aqui de resultado fechou num lucro de 2.250. Ela pensou, opa, então o negócio é o bolo de limão. Ele está dando lucro aqui mesmo, 848. Eu vendi bastante aqui, então meu negócio é o bolo de limão. Eu vou investir então no marketing no bolo de limão, porque é ele que me dá lucro. E aí vem a questão, né? Esse marketing é correto ou não? E aí tem os dados aqui. Os dados são do mês de junho, né? A quantidade produzida, o tempo que gasta, para produzir o bolo de limão, você gasta 1 hora, para produzir o bolo de chocolate, você gasta 3 horas, para produzir o bolo de abacaxi, você gasta 2 horas. E os custos e despesas aqui. Vamos tentar colocar tudo isso aqui no Excel. Vamos cortar caminho, então. Eu peguei essas 2 tabelas aqui, quantidade produzida e horas, coloquei aqui no meu Excel. Essa tabela de baixo aqui, com custos e despesas. Nessa parte de baixo aqui dos ingredientes, que são os unitários, eu coloquei aqui embaixo. E esses aqui de cima estão aqui. E agora eu preciso saber qual bolo que é o meu melhor negócio. Como que eu faço isso? O que eu faço? Ô, Luciano, Hum. eu fiquei, assim, eu não prestei atenção no que você falou por último. Você perguntou o que que tem que fazer agora? Isso, eu tenho esses dados aqui. E agora? Eu quero Tem descobrir que, qual bolo que eu vou focar o marketing. O que eu faço? primeiro, tem que separar os custos e despesas, é, separar aqueles que são fixos e os que são variáveis. Então, vamos fazer isso. Aqui, na verdade, eu separei
o que é, primeira coisa, o que é indireto e o que é direto. Separei as duas colunas aqui já, que não estavam separadas aqui antes, eu fiz a separação. Então, custo indireto. São custos que não são diretamente ligados à minha produção. Eu não consigo verificar o gasto deles direto. Eu preciso fazer algum rateio, algum cálculo para alocar esse custo no meu produto. E o direto, é claro, eu consigo ver, olha, eu gastei um ovo para produzir aquele bolo. Eu gastei um abacaxi para produzir o bolo. Ele é realmente direto. Eu consigo ver ele sendo diretamente utilizado. Eu consigo mensurar o custo dele diretamente. Não preciso de um rateio. Então tá. Os meus custos diretos são os ingredientes do meu bolo. São os ingredientes padrões, o material para produzir o bolo de limão, o bolo de chocolate e o bolo de abacaxi. E aqui os meus custos e despesas indiretos: manutenção, energia elétrica, material de consumo, água, frete e salário. Meus custos diretos são todos variáveis. Por quê? Porque quanto mais bolos eu faço, mais ingredientes eu preciso. Então, acho que está claro aqui. Já coloquei aqui que são todos variáveis. Agora, vamos separar esses aqui também em variáveis, fixos. Manutenção, vocês acham que é variável ou fixo? Acho que é fixo. Por quê? Porque você tem que fazer manutenção nas coisas independente se você está fazendo muito ou não, não? Eu atuo com manutenção preventiva, né? Não corretiva. Então, eu tenho um contrato de manutenção, eu vou sempre fazer manutenção dos meus equipamentos, eu posso ter um contrato com uma empresa ou com alguém para fazer essa manutenção. Nesse caso, seria fixo. Porque você tinha colocado ele como manutenção, mas no setor de produtos, no exemplo que você tinha dado, né, pelo menos. O exemplo que eu dei agora, nesse aqui, onde? No Não, passado. na última aula você tinha falado que esse tipo de manutenção do exercício seria tipo envolvido na produção. Eu coloquei, pelo menos na resolução, como um custo variável. Tá. Tudo vai depender do contexto. Então, pode ser a manutenção que cada bolo que eu faço uma limpeza, uma manutenção do meu equipamento para ver se ele está ok. Então, se for esse pensamento, o custo é variável. Se for, como eu falei anteriormente, não, é um contrato que eu tenho fixo, então todo mês eu pago esse valor fixo para uma empresa, é um valor fixo. Então, eu vou pegar esse exemplo que a Raiza comentou, então. Então, vamos falar que esse custo aqui é variável. Tá? Então, cada bolo que eu faço, eu tenho todo um trabalho de manutenção. Pode ser? Ou a maioria colocou em fixo? O que vocês acham? Fixo ou variável? Eu acho que eu coloquei ele no fixo. Eu coloquei variável também. Então, tá. Então, 2 contra 1. Variável. Então, o nosso negócio aqui é, olha, todos os bolos que eu faço, eu dou uma manutenção no equipamento. Depois que eu acabo o bolo, ou antes de começar o bolo, eu faço uma manutenção no equipamento. Esses produtos que eu gastei para essa manutenção têm um custo de R$ 500. Energia elétrica. Fixo ou variável? Nesse caso, Luciano, poderia ser variável ou fixo também. Como o exercício não especificou, se o forno for elétrico, se o forno fosse elétrico, seria variável. Mas como não especificou, eu coloquei como fixo. Alguém tem um argumento contrário a ser fixo? Tá? É esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês tenham mesmo, viu? Por isso que eu não vou taxar e falar é fixo ou variável, porque na vida real não é assim, não é fixo, isso é variável. Depende sempre do contexto. Isso vai influenciar de acordo com o meu nível de produção ou não. Tá? Se for, posso ter forno elétrico, eu posso ter um forno a gás. Então, são completamente diferentes. Mas se a minha energia for para usar nos equipamentos meu de produção, batedeira,
liquidificador, o forno, faz sentido ser variável. Mas se esses gastos são muito pequenos, muito irrisórios, e não flutua tanto minha conta de luz, eu produzindo 50 bolos ou 30 bolos, então é fixo. Eu acho que os equipamentos utilizados num bolo, por ser a batedeira, o liquidificador e uma linha de produção, ele vai influenciar sim. Então eu colocaria como variável. Só que eu não sou um especialista em bolo. Então o que vocês me dizem? Se for olhar nesse quesito, você precisa de geladeira para guardar as coisas, você precisa das coisas tudo ligado na tomada, eu acho que tem que ser variável, então. Uhum. Então vamos deixar variável então. Material de consumo. Esse você disse que era fixo, né? Se é só para limpeza, sei lá. Você sempre compra a mesma coisa, né? Se for para limpeza, a mesma coisa, sempre. Se for papel, não sei, usa um papel no bolo, papel alumínio, papel manteiga, essas coisas? É papel manteiga. Não sei, usem argumentos aí, me convençam se isso é fixo ou variável. Não tem uma resposta certa para o exercício, viu? O que eu quero deixar claro é que depende realmente do negócio. Eu coloquei variável. Eu já contrariei já a energia elétrica, né? Mas esse material de consumo, vocês acham que eu gasto mais produtos de limpeza quando mais eu produzo o bolo? Acho que eu preciso a minha lógica é o seguinte, ver se, falei, não sou especialista em bolo. Quanto mais eu produzo, mais eu uso o liquidificador, mais eu uso a batedeira, mais eu preciso limpar. Então, mais eu preciso de material de consumo para fazer a limpeza desse produto, porque como é produto Mas, alimentício, eu preciso estar limpando sempre para produzir outro. mas depende, vamos supor que eu produzi 50 bolos do mesmo sabor, eu posso usar uma vez só o liquidificador para fazer uma quantidade maior de massa. Se for do mesmo sabor, varia se for de sabor diferente. Se eu criar um planejamento que, olha, cada semana eu produzo um bolo, cada dia eu produzo um tipo de bolo, pode ser, eu não preciso limpar tanto, é um argumento. Então, ele seria fixo? Para mim seria fixo. Porque, e vamos supor que a massa seja sempre a mesma e o que mude seja só o recheio também. Eu vou usar o mesmo liquidificador, a mesma batedeira para fazer a mesma massa. O que vai mudar é só a questão do recheio. Na minha opinião, é fixo. E o papel manteiga? Mas aí é um papel manteiga só, ele não vai fazer tanta diferença. Tipo assim, se eu produzir mais, sei lá, mais 10 bolos, eu acho que ele não vai subir tanto o valor como subiria se fosse todos os produtos. Se você for levar Al- em conta que é só o papel Uhum. manteiga, tudo bem. Mas se for outros produtos envolvidos, acho que ele não faria flutuar tanto. Alguém tem algum outro argumento ou concordam com a Rachel? Então, sem contra-argumentos, fixo. Água. Variável igual a energia, então, nesse caso. Quanto Quanto mais eu mais eu, produzo, produ... Quanto mais eu produzir, mais eu vou lavar as vasilhas. A não ser que seja só um tipo de massa também, igual a Raquel falou, né? tá, mas a nossa confeitaria vai trabalhar como, então? E essa água aqui vai ser, então, fixa também, pegando, nós estamos usando o raciocínio que a Raquel falou, então temos que usar o mesmo raciocínio aqui, então é fixo também, concorda? Ah, não Eu tô sei. achando Eu essa pus. confeitaria muito limitada. Produzir só um bolo num dia, será que todos os clientes vão querer só aquele bolo? Mas, fazendo aí de Eu vocês. coloquei como água e energia fixo.
Mas aí, Eu também coloquei água e energia fixa. Eu vou seguir o raciocínio da Rachel. Aqui, a energia eu vou deixar variável porque eu acredito que quando mais eu produzo, mais energia no lugar que eu uso só equipamentos elétricos. Porque a energia fixa, no caso da confeitaria, vai ser a energia da luz. Só para clarear o ambiente. O restante está tudo dependendo da quantidade que eu vou produzir. Aí, como eu sou um cara econômico, uma linha de produção sistemática, meu cliente só pode pedir bolo de limão fresco, porque é o único que eu vou ter nesse dia, é o único que eu produzo. Então, material de consumo e água são fixos. Na verdade, não, Luciano. Vamos levar em conta que você tem 3 liquidificadores e 3 batedeiras. Você pode bater as 3 massas em grande quantidade para o cliente ter qualquer bolo que ele quiser. Eu Você não deixo precisa ter um liquidificador para você fazer todas as massas. Então, tá bom. Então, eu tenho equipamento exclusivos para todos, para cada bolo. Tá bom. Bom argumento. Frete de entrega. Quanto mais eu entrego o bolo, pensando que são clientes individuais, cada um vai para um, mais eu pago o frete. Certo? Certo. Variável, concorda? Eu tenho algum argumento para falar que é fixo? Então, fechado. E salário do pessoal, com os encargos sociais e tudo. Pessoal ligado na produção. Fixo ou variável? Fixo. Se eles trabalharem pouco ou trabalharem muito, eu tenho que pagar o salário de qualquer jeito. É fixo. Então, total do variável, total do fixo. Concorda? Então tá. Então agora vamos tentar identificar então o que é o meu negócio aqui. Primeiro eu vou montar uma DRE. Eu tenho a receita, eu tenho, eu pôr a quantidade, cadê o preço de venda? Cadê o preço de venda do bolo? Tá, não o tem? preço de venda é lá naquele exemplo que você colocou lá do. Aí, ó, tem que dividir. Ah, cadê? Aqui. Isso. 2.500 por 50, 19.500 por 150, 8.000 por 80. Então, o preço de venda. Certo? Eu tenho limão, chocolate, abacaxi. Receita, então, do limão. Tá na ordem ali, né? Limão, chocolate, abacaxi. Beleza. A receita do limão. Quantidade vezes o preço. Receita do chocolate. Quantidade vezes o preço. Receita do abacaxi. Quantidade vezes o preço. Ok? E aí, eu vou ter o meu custo também de cada um, do limão, do chocolate e do abacaxi. A cada limão, eu vou separar aqui, só para facilitar o entendimento, eu vou separar os custos diretos e custos indiretos aqui. Os custos diretos do limão. Para produzir o limão, eu tenho o ingrediente padrão mais o recheio do limão, vezes a quantidade que eu produzi, 100. O chocolate, recheio padrão, mais o chocolate, vezes a quantidade que eu produzi. Abacaxi, recheio padrão,
mais o específico, vezes a quantidade que eu produzi. O custo indireto, eu preciso fazer um rateio. Então, você está mexendo com a DRE aqui, vou fazer o rateio. Vou fazer o rateio por quê? Pela mão de obra de produção, mão de obra que eu tenho aqui. A cada produto meu, eu trabalhei 100 horas para produzir o bolo de limão, 450 de chocolate e 160 de abacaxi. Ou seja, eu trabalhei no total de 710 horas. O total dos meus custos indiretos, 25 mil, mais de 2.900, eu vou ratear isso pela minha mão de obra direta. Então, eu vou dividir 28.800 pela minha mão de obra direta. Então, a cada hora trabalhada, cada hora, o custo indireto de produção é R$ 40. Ok? Aqui nesses cálculos, pessoal, alguma dúvida aqui? Então, 40 vezes o total de limão, 40 vezes o total de chocolate, 40 vezes o total de abacaxi. O meu lucro, 50 menos 400 menos 40, total 2.250 do meu lucro. Que é justamente o que o contador falou que tinha informado, 2.250. Então, olhando aqui, meu negócio que dá mais lucro é o abacaxi. Primeiro lugar, abacaxi. Segundo lugar, para o limão. Terceiro lugar, para o chocolate. Esse é o modelo padrão de DRE. Agora vamos trabalhar com a nossa querida e amada margem de contribuição. Na margem de contribuição, eu vou ter a receita. Vai ser a mesma coisa. 5 mil, 19 e 8. E aqui eu vou ter também os custos diretos, que vão ser os mesmos. Lembrando que aqui é só variável, então vai estar igual, porque o custo direto é só variável. Então, se eu tenho só variável, então vai ser igual aqui. Vou até colocar o variável aqui para deixar claro. Variável. E aqui, custo indireto, somente o variável. Lembra que nós discutimos na última aula. Gente, se eu tenho um valor que é fixo, não importa se eu vendi ou não vendi, eu vou ter que pagar esse valor. Esse valor não vai modificar. Então, eu não preciso colocar ele no rateio da minha análise gerencial. No meu rateio, eu vou colocar só o custo variável. Então, eu continuo com as 710 horas para usar como base de rateio, só que ao invés de ratear os 28 mil, eu vou ratear os 2.900. Vai ficar 4. Obrigado em fórmula aqui. Deixa eu fazer o rateio aqui do lado. Eu vou ratear 2.900 por 710. Esse é o meu rateio variável. Vou usar isso como base de rateio. Aí eu faço o mesmo cálculo. Ao invés de usar 40 pelas horas de produção, eu vou usar 4 vezes a ordem de produção do limão, 4 vezes o total de produção do chocolate e 4 vezes o total de produção do abacaxi. Aí eu vou chegar na minha margem de contribuição. Um menos o outro, menos o outro. Aqui eu vou ter os meus gastos
fixos, que na verdade são só os 25.500. Vou somar aqui minha margem de contribuição total. Um menos o outro. 2,654. Por que deu uma diferença pequena aqui? Arredondamento? Não, tem alguma coisa aqui que não está dividindo certo. Custo do limão aí, o custo indireto variável do limão. 408 aí, né? É verdade. Tá, eu coloquei na ordem aqui, é o total aqui. Perfeito, isso mesmo. Aí dá minha receita de 2,250. Então tem que multiplicar, é o unitário, multipliquei pelas horas aqui. Eu tenho que multiplicar pelo total aqui. Então 408 vezes 100, 408, 408, 450, 1.878, 408, 160, 635. Eu valido que deu certo, que a receita desse caso deu o mesmo valor do. E agora, então eu tenho uma tabela da minha margem de contribuição. E aí, qual que é o valor, o bolo que dá mais contribuição para mim? Nesse caso, está sendo o chocolate. Então, o chocolate é o que deu a maior contribuição. Depois, o abacaxi. E depois, o limão. Por que teve essa mudança? O abacaxi antes era o que dava maior lucro e agora o chocolate que é a maior margem de contribuição. Porque o valor que eu rateei aqui do valor fixo era muito alto. Esse valor alto aqui realmente vai impactar o meu negócio. E vai poluir a minha informação. Então, quando eu limpo e coloco só o que realmente cada bolo gasta, lembrando, quando mais rateio eu tenho, mais poluída está a minha informação, mais subjetiva é o meu negócio. Eu tenho que tirar essa possibilidade de rateio, tem que eliminar esse valor de rateio. Então, eu eliminei apenas para 2.900. Então, aí facilitou e mostrou que o chocolate tem a maior margem de contribuição total. Dúvidas aqui, pessoal? Deu para entender como que eu faço, então, com base nessas informações, eu monto uma demonstração de resultado que aponta para o meu lucro e como que eu faço uma tabela para montar minha margem de contribuição e como que realmente pode dar diferente o resultado da margem de contribuição com o lucro justamente pela quantidade de rateio que é eliminada aqui. Ô, Luciano, quando eu fixo, os fixos de variável, não, custos de despesas indiretas. Quando eu separei variáveis e fixos, eu coloquei diferente, né? Igual eu falei, eu coloquei energia como fixo. Aí, quando eu fui fazer a minha tabela de margem de contribuição, deu valores diferentes. Igual aí o seu deu 4.191 no limão, o meu deu 4.445. Mas no final dá os mesmos 2.250. Não, sem dúvida. Esse valor aqui, não importa como você vai colocar aqui, vai dar os 2.250. O que eu quero descobrir, que depende de como eu faço aqui, é como que esse lucro, esse resultado está distribuído entre os 3 bolos. Se eu colocar aqui 2.000 como fixo energia elétrica, eu não vou ter os 2.000 aqui na distribuição variável, porém, eu vou ter o valor do gasto fixo maior aqui também. Então, um vai compensar o outro e o resultado vai ser o mesmo. Ah, tá. Tá? Eu tiro do lugar e ponho no outro, mas o resultado não muda. Igual eu coloquei como fixo. Aí, então, eu fiquei, assim, ficou errado o meu? É difícil falar errado aqui, porque, novamente, nós não temos um contexto do que está acontecendo. Ah, tá. Ficou diferente. Na sua empresa, na sua confeitaria,
você viu que a energia elétrica não era tão impactante assim pelo volume. O bolo não puxava tanta energia. É porque ficou Então, a mesma ordem de margem. a ordem tende a ficar a mesma porque o valor que está como fixo é muito alto, 25 mil. Então, Ah, tá. isso vai ficar pequena diferença aqui nos valores finais, mas a ordem dos produtos tende a permanecer estável aqui. E vai Ah, mudar também o teu entendi. valor aqui do gasto fixo. Mas vai flutuar entre 25 a 30 mil no máximo, não vai fugir disso. Uhum. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais aqui? Deu para entender a atividade? Eu quis fazer até as tabelas do zero aqui, sem usar aqueles modelos que eu coloquei para vocês, para realmente vocês verem eu construir tudo do zero para ver como é que funciona. Dúvidas aqui? Traumas? Podemos avançar na matéria? Posso passar mais um detalhe aqui? Então vamos lá. A nova matéria dessa semana é chamada de ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil. Nós vamos ver nas próximas semanas, é o PEC, ponto de equilíbrio contábil. Semana que vem é ponto de equilíbrio econômico. E na outra semana, ponto de equilíbrio financeiro. As 3 próximas matérias. Essas 3 matérias estão abordadas no artigo que eu coloquei para vocês. Econômico, financeiro. São 3 tipos de análise que eu faço nesse momento aqui para verificar meus próximos passos do meu negócio. Voltar nesse primeiro exemplo aqui. Vamos falar, por enquanto, só do contábil. Vamos com calma agora. Nesse ponto aqui, da empresária Áquila, eu não lembro quem comentou, ele falou, mas o que eu tenho que fazer, acho que foi a própria Áquila, o que eu tenho que fazer para o meu negócio aqui dar lucro? Quanto que eu tenho que vender? Vamos supor que aqui eu tenho o valor total aqui da receita. Vamos supor que o preço unitário de venda do meu produto é R$ 500 e eu produzi, vendi 100 unidades e me deu 50 mil. E aí a pergunta é, quantas unidades eu tenho que vender para o meu produto não ter lucro nem prejuízo? Que aí eu vou mudando aqui o valor, 200. Opa, deu 5 mil. 250. Opa, deu lucro. Então é menos, 210. Acertei, 210. Então como que eu faço isso sem ser no chute? Eu pego aqui, vou ter que verificar o valor unitário aqui do meu valor, do meu custo. A minha receita unitária é 500. Meu custo unitário, eu vou dividir pela quantidade aqui, né? Eu vou ter tudo isso já pronto quando eu fizer o cálculo da margem de contribuição. Então, esse lado aqui são minhas margens de contribuições unitárias. E a margem de contribuição unitária para cada produto que a Aquila vende é 150. Porque cada produto eu ganho 500, só que eu tenho um custo de 200 e uma despesa de 150. Então, eu tenho uma margem de contribuição unitária de 150. Só que com esse 150, eu tenho que pagar 55 mil. Então, o que eu faço?
Se eu pegar os 55 mil, divido pela minha margem de contribuição unitária, coisa errada aqui. Não é os 55 mil. É os 70 mil, que são os meus dois custos aqui, meus custos fixos, custos e despesas fixas. 55 mil era o resultado. E divido pela margem de contribuição unitária. Eita, gente, só o professor fazendo cagada. Vou pegar isso, multiplicar por isso. 70, é isso mesmo. Por que deu 210 aquela hora? É que não estava fixo o valor ali. Se eu vender 466,66 unidades, eu vou ganhar de margem de contribuição 70 mil. 70 mil é justamente o valor que eu tenho aqui de gasto para pagar aqui. Claro, deu 210 porque está fixo esses valores aqui. Sério, eu não entendi. Por que que deu 210? Aí que deixa eu só mudar as fórmulas aqui, senão vai confundir todo mundo. Eu esqueci de... Por que deu o quê? Fala de novo, Raquel. Eu perguntei por que que deu os 210 e depois deu 400 e pouco. Ah, deu 210 porque o professor esqueceu de mudar a fórmula aqui. Estava o valor fixo aqui. Porque quando eu mudo o valor aqui, ó, o custo fixo também muda. Olha, quando mais eu vendo, mais eu tenho de custo também. O custo variável. sim. Estava fixo o valor. Eu tinha esquecido de alterar a fórmula aqui. Eu tinha colocado a fórmula só aqui em cima. Então, quando eu for alterando aqui, vendi 300. Opa, então aumenta o meu custo fixo, o meu custo variável, aumenta a minha despesa variável e aumenta a minha receita. Ah, se for 400, continuo com 10 mil de prejuízo. Por quê? Aumenta o meu custo variável, aumenta a minha despesa variável e aumenta a minha receita. Então, eu preciso chegar no valor que aqui não dê lucro nem prejuízo, que vai ser o que nós chegamos no cálculo lá, 466 por 467, apenas R$50 de lucro. Se eu for 466, um prejuízo de 100. Porque a resposta é 466,67. Só que eu não vendo 0,67 produtos, né? Então, arredondo sempre para cima. Eu tenho que vender 467 produtos para não ter prejuízo. E uma receita mínima. Esse 467 é o meu ponto de equilíbrio contábil. Então, novamente, o que eu fiz? Olha, cada produto que eu vendo, a receita dele, o preço de venda, é R$500. Cada produto que eu vendo, eu tenho um custo fixo, um custo variável de R$200. E ele também tem uma despesa variável de 150. Ou seja, cada venda que eu faço, eu tenho uma margem de contribuição unitária de 150. Ah, ok. Os meus gastos fixos são 40 mais 30, 70. Se minha margem de contribuição unitária é de 150, então, meu ponto de equilíbrio contábil, 70 dividido por 150. Com esse valor mágico, eu consigo falar, olha, então se eu vender 467 unidades, eu não vou ter lucro e nem prejuízo. Vou ter um lucro mínimo aqui, novamente porque eu não consigo vender 466,66666. Se eu fizer isso lá, zero. Mas como eu não vendo isso, tem que vender sempre um a mais aqui. Meu ponto de equilíbrio contábil é 467. Deu para entender, pessoal? Aí, quando você for representar isso, você vai fazer essa tabela toda grande ou só essa conta de baixo? Para eu achar o meu ponto de equilíbrio, eu posso fazer só essa parte de baixo aqui.
Mas para fazer essa parte de baixo aqui, eu preciso ter principalmente esses dados aqui, da margem de contribuição unitária. Eu falar alguma coisa, Kaline? Eu não entendi nada. Não consegui entender. Desde a parte Vamos, do limite para conseguir a quantidade que você precisa vender. Você dividiu o que pelo quê? tá. Eu vou fazer com pegar um bolo aqui, para a gente fazer aqui. Vou mudar de produto aqui. Vamos criar um novo aqui, mais fácil. Vamos imaginar um produto aqui. O preço de venda dele, do produto, é R$600. Eu tenho, desse produto, cada produto que eu vendo dele, eu tenho um custo variável de R$100 e uma despesa variável de R$200. Qualquer produto aí que vocês imaginarem. Então, a margem de contribuição unitária dele é, até aqui, é a nossa matéria de margem de contribuição. R$300. Ok? Só que na empresa também tem custo fixo e despesa fixa. Então, custo fixo e despesa fixa. O total dos meus custos de despesas fixas são de R$50 mil. Vamos pôr 10, 20 mil reais de custo fixo e 30 mil reais de despesa fixa. Aqui o resultado. Então aqui eu tenho os valores unitários e tenho meus gastos fixos. Eu preciso disso aqui para calcular meu ponto de equilíbrio contábil. Então vamos lá. Vamos montar agora então meu relatório de margem de contribuição geral. Vamos supor que eu tenho. Deixa eu copiar tudo isso aqui. E aqui eu vou vender 400 unidades. Que é em unidade. Então, se eu vendi 400 unidades, a minha receita foi de 600 vezes 400. Meu custo variável foi de 100, que é unitário, vezes 400. E minha despesa, 200 vezes 400. Então, minha receita, dividido por 240, menos custo variável, menos despesa variável. Se uma margem de contribuição, aqui já é total, porque eu estou usando as quantidades, e 120. 120 é a margem de contribuição total, menos 20, menos 30. Eu tive um resultado de 70 mil. Ok, que bom. Mas e aí? Eu posso vender, abaixar minha produção até quanto para não ter prejuízo e não ter lucro? O que eu faço? Eu preciso de uma margem de contribuição que pague minhas contas fixas, ou seja, pague 50 mil. Qual o valor de quantidade que eu preciso vender, quantos produtos eu preciso vender para ter 50 mil de margem de contribuição? Como que eu faço isso? Cada produto que eu vendo, eu ganho 600, custo de 100, despesa de 200. Ou seja, cada produto que eu vendo, eu ganho 300. Então, meus gastos fixos são 50 mil. Minha margem de contribuição unitária, 300. Então, se é 500 que eu tenho que pagar e sobra para mim, de cada produto que eu vendo, 300, então eu pego os 500 e divido por 300. 166,67. Ou seja, se eu mudar aqui a quantidade para 166, 167, arredondar sempre para cima, meu resultado
fica o mínimo possível. Porque se eu colocar 165, já fico com prejuízo. Eu preciso vender 167 produtos para pagar meus contratos, minhas despesas fixas de 50 mil. Deu para entender agora ou está com dúvida ainda? Mas vamos supor que você quer saber quanto que você precisa vender, não para ficar com zero, mas para ficar com um lucro lá. Vamos supor que você quer ter um lucro de 100 mil. Existe alguma conta que eu posso fazer assim? Eu preciso vender tantos para ter um lucro de 100 mil? Sim, é a matéria da semana que vem, o ponto de equilíbrio econômico. Ah, tá. Tá, vamos pegar esse ponto de equilíbrio contábil primeiro, que aí depois o econômico vai justamente falar isso. Tá, mas eu não quero um resultado zero, eu quero ter um ganho em cima disso. O que eu preciso fazer? Aí isso é uma conta parecida com essa, que eu preciso adicionar algumas informações aqui. Mas aí vamos pegar primeiro, até a atividade dessa semana é só ponto de equilíbrio contábil. A gente tentar fixar isso aqui, e com isso aqui nós conseguimos entender depois o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Deu para entender, Kaline? Deu, agora ficou claro. Obrigada. Não, por nada. Então é isso, pessoal. A matéria dessa semana é isso. Então eu faço essa margem de contribuição, além de mostrar para mim quanto que cada produto dá para o meu negócio pagar suas despesas fixas. Eu tendo essa margem de contribuição, eu também consigo calcular o meu ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que eu preciso vender para não ter lucro nem o prejuízo. Por isso que é o nome ponto de equilíbrio, o ponto que minha empresa precisa ter para eu ter o equilíbrio no meu negócio. E depois vamos adicionar outras informações aí, como a Raquel disse, para saber do meu lucro e de algumas outras cositas más. Mas por enquanto, aí na semana que vem, a gente volta a falar do ponto de equilíbrio contábil e eu emendo falando do ponto de equilíbrio econômico também, que é a nossa matéria da semana. O artigo que eu coloquei para vocês é um artigo bem interessante que mostra a importância desses estudos do ponto de equilíbrio. Se puderem dar uma lida lá. Acho que até a leitura dele fica mais fácil que do próprio livro que vocês estavam lendo antes. Mais prático também. Alguma dúvida, pessoal? Quer que eu repita alguma coisa? Fechou? A atividade desse conteúdo é para que dia? É para dia 10. Dia 10 às 11h55 vocês têm que entregar. Ok? Dúvidas? Traumas? Então é isso aí, pessoal. Então, vou encerrar aqui. Aí qualquer dúvida que tiverem, me avisem, mandem mensagem. E bons estudos aí. Qualquer coisa é só falar. Beleza? Então tá bom. Tchau, com Deus, viu? Tchau, tchau. Com Deus, bons estudos aí. Boa noite.